Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho contar pra vocês como que foi o relato do parto do Ronald há 7 anos atrás, na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, lá em São Paulo, né? Começo de tudo, a gestação do Ronald foi uma gestação muito tranquila. Foi uma gestação quase sem enjoo, eu não tinha dor, eu não tinha nada. Eu fazia tudo, eu ia para todos os cantos e foi muito tranquilo em todos os sentidos, né? O Ronald nasceu no dia 9 de junho de 2013 e no dia 6 de junho eu tinha consulta com meu obstetra. Porém, o meu obstetra ficou doente, ele não pôde me atender. Então a enfermeira me examinou e me recomendou que eu fosse até a maternidade fazer os exames para verificar se estava tudo bem com ele. Isso era numa quinta-feira pela manhã. Eu voltei para casa. Na sexta-feira eu resolvi ir na maternidade. Fui na maternidade onde era indicada, né, para que eu ganhasse ele. E a maternidade, ela tava em greve. E lá tive a seguinte informação, que eles não poderiam me avaliar, né, me atender, porque se caso precisasse de uma cesariana, eles não poderiam fazer, que eles estavam sem anestesista. Então a gente saiu de lá, desse hospital de Taipas, e foi para o hospital de Cachoeirinha. Cheguei naquele hospital, gente, era tanta grávida, mas tanta grávida. Os hospitais ao redor estavam tudo em greve, então as grávidas estavam indo tudo para lá. Passei o dia lá, fiz todos os exames, né? E a médica me falou da seguinte forma: eu já tinha dilatado 2 dedos, o Ronald, ele estava bem, né? Ele já estava virado desde os 7 meses e eu já tinha já tinha completado 40 semanas. E aí eu teria que retornar 2 dias depois para fazer novamente os exames e verificar como é que ele estava. Então foi feito dessa forma. Tinha uma amiga junto comigo, a gente voltou para casa, né, do hospital da maternidade para casa da minha mãe, que é onde eu morava. Era 1h30 e no meio do caminho eu já comecei a sentir as primeiras contrações. Cheguei em casa, tomei banho, jantei e no meio da noite as contrações começaram a começaram a aumentar. A dor era bem fraca, mas as contrações já começaram a aumentar, já vinham com mais frequência, né? Não consegui dormir à noite e já estava em alerta, né? Porque eu já tinha começado a dilatar. Uma vizinha falou pra mim: vixe, fez o exame do toque, agora é rapidinho. E ela, muito experiente, já com 5 filhos, né? Deveria ter ouvido. Bom, o tempo foi passando, amanheceu, passou o dia e começou a sair uma secreção esbranquiçada e bem espessa. E eu comentei com a minha mãe e a minha mãe falou assim: não, vamos aguardar mais um pouco. E eu falei pra ela: tá bom, que as dores elas iam e vinham,
e elas não eram tão intensas, então eu aguentava. Durante o dia eu fiz unha, fiz cabelo, sobrancelha, já estava com a minha bolsa e a dele pronta já há algumas semanas, então era só aguardar, né? Quando foi à tarde, essa secreção esbranquiçada, ela começou a sair rosa. E novamente a minha mãe falou, não, vamos aguardar mais um pouco. Tudo bem. Eu fui pro salão da minha amiga e a gente ficou lá até por volta de umas 10 e pouco, quase 11 horas da noite. Eu nunca quis ficar na festa junina, era o primeiro final de semana de festa junina que ia ter lá. E nesse dia eu queria ver porque uma amiga minha ia cantar. E eu queria ver. E eu fiquei esperando. Eles começaram a passar o som e eu tava esperando. Aí, de repente, me deu uma agonia. E eu falei pra minha mãe, não, vamos embora. Vamos embora, que eu não quero mais ficar aqui. E minha mãe foi pra casa comigo. Cheguei em casa, tomar banho. Em 10 minutos que eu fiquei no banheiro, eu sentei na privada 3 vezes. E ao me limpar, tinha umas gotinhas de sangue. E eu falei, e eu já estava em alerta, né? Já sabia que podia acontecer a qualquer momento. Então eu meio que já fiquei um pouco mais alerta. Não tinha jantado, fui jantar. Falei pra minha mãe. E ela resolveu tomar um banho. Eu fui me deitar e quando eu deitei na cama eu senti que ele virou de uma vez só dentro da barriga. E eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí eu falei pra minha mãe, não vou aguentar. Liguei para uma amiga, falei, arruma um carro, porque eu não vou aguentar. Não vou aguentar. E foi tudo muito rápido, ela se desesperou lá do outro lado e gritava, vai nascer, e saiu correndo atrás desse carro. E eu não acalmo uma paciência que só Deus explica, né? Só Deus explica, não sei. E quando eu pensei que não, o pai dessa minha amiga tava na minha porta, que era pra me levar no colo, porque uma outra moça tinha entrado em trabalho de parto e não tinha conseguido ir andando, tinha que ir no colo. E eu falei, não, eu aguento, eu vou andando, né? E a minha mãe terminou de se arrumar e a gente foi. Um rapaz que foi me levar no hospital era uma pessoa que eu passava e pra mim era alguém diferente, né? Mas no exato momento que a menina falou pra ele, vamos levar uma gestante ali, uma moça que tá ganhando, ele não pensou 2 vezes, ele nem quis saber quem era. Ele simplesmente falou, vamos e pronto. Passou pela mulher dele e falou assim, vou levar uma mulher no hospital. E por sinal, ela era minha manicure. Ela já sabia que era eu. E a gente foi, entrei no carro, ele perguntou qual era o hospital que ia. E eu falei pra ele pra Cachoeirinha. E ele perguntou se ele podia correr. E eu falei que podia. E assim foi feito. O que era 1h30 para chegar, ele tirou em meia hora. Era quase meia-noite já. E ele tirou em meia hora. Chegando na maternidade, fizemos a internação. E a moça da triagem falou que o que eu tava sentindo não era nada. Que ia ficar muito pior. E realmente, eu nem sabia o que me esperava. Mas, né, tá bom. Fui novamente fazer os exames. Tudo bem com o Ronald. Na hora do toque, 7 dias de dilatação e muito sangue. Me internaram. Isso era uma meia-noite e pouco, meia-noite 10, meia-noite 20, não lembro o horário ao certo.
E a minha mãe ficou no hospital comigo, né? Ao entrar, eles retiraram sangue para fazer o exame de sangue. E eu fui pro pré-parto. Tava lotado, tinham 14 mulheres para ganhar. E lá fui eu. Passei a noite com as contrações indo e vindo e aumentando, porque até então o mais forte que eu tinha sentido era ele virar na minha barriga. O restante eu não tinha sentido pegar ainda não. A dor ela ia e vinha, mas era suportável. E as horas foram passando. Teve uma hora que eu me desesperei. Eu falava pra minha mãe que ele não ia nascer, que eu não ia ter força pra colocar ele pra fora. E minha mãe falava, vai, você vai ter força sim, Deus vai ajudar. E uma agonia. O que eu comi antes de sair de casa, eu vomitei, eu delirei. Foi assim, da hora que eu fui internada, meia-noite, até a hora que ele nasceu, às 8h09 da manhã, foram cerca de 6 horas. 8 horas. E tudo muito louco. Eu não fui pro soro, eu não fui pro chuveiro, eu não fui caminhar, eu fiquei só na maca. Houve um momento que eu levantei e fui até o banheiro e o tampão saiu e eu me assustei com o tampão e voltei correndo pra maca. Mas de primeira viagem é assim mesmo, né? Me assustei. Mas uma coisa que eu aprendi ouvindo a história dos outros foi que cada vez que a contração viesse, era para me fazer força, que quanto mais eu fizesse a força, mais rápido eu ia dilatar. E assim foi feito. Enquanto eu aguentei, enquanto eu tive força, eu fui fazendo. Lembro que já no final da madrugada, começo da manhã, apareceu uma enfermeira e falou que ia estourar minha bolsa, que ainda não havia estourado. E ela foi buscar a agulha, né, para furar a bolsa. Só que no meio do caminho ela entrou num outro parto. Lá na frente ela não voltou mais. No horário da troca da troca do plantão, eu já não aguentava mais sentir dor. Eu tava delirando tanto. Eu desejei tanto o parto normal durante toda a gestação que eu tava pedindo a cesariana já. Vieram os enfermeiros fazer os exames, né? O cardiotoco, ver o líquido, fazer de novo o exame do toque. E eu, pelo amor de Deus, me leva pra cesárea, que eu não quero mais o parto normal. E eu lembro que o enfermeiro falou assim pra mim, mas você já dilatou tudo, agora que você quer uma cesárea? E eu falava, pelo amor de Deus, tira ele de mim, eu não aguento, faz uma cesárea, eu não quero mais. E logo em seguida, eles confirmaram que eu já tinha dilatado os 10 vezes de dilatação, né? E resolveram me levar. Eu lembro que no caminho a enfermeira ia conversando comigo, porque eu tava totalmente desorientada. Não lembro o que a gente conversou no meio do caminho, eu não faço a menor ideia. Chegando na sala, houve o primeiro impulso do Ronald para sair. Ele começou a empurrar junto com a contração. E eu dei um grito e a residente que fez o meu parto não teve tempo de ir procurar o médico, não dava para esperar.
ele já tava coroando já. E ela falava pra mim, não faz força, espera. E foi correndo se lavar, se limpar, né? E me trocaram, me tiraram da maca, me colocaram na mesa do parto. E ela falava assim pra mim, eu preciso te dar anestesia. E eu falava pra ela, ela falava assim, eu preciso te dar anestesia, mas você precisa ficar acordada. E eu falava pra ela, não, mas eu não vou te garantir isso. Eu tô a noite toda acordada, 2 noites sem dormir, eu não vou te garantir isso. Ela falou, então eu não vou te dar anestesia. Eu falei pra ela, então não dê. E logo em seguida, assim, o Ronald já empurrando pra sair, a cabeça dele já estava coroando. E foi tudo muito rápido, ela teve que me dar um cortezinho, né, o pique. Ela nem me falou na hora, não sei definir qual é a dor do corte e qual é a dor dele empurrando pra sair, não faço a menor ideia. Eu sei que se não fosse esse pique, eu não sei o que seria do meu filho. Na terceira força que eu fiz, ele saiu, né? O Ronald saiu, já nasceu chorando. E a clavícula dele quebrou no momento do parto. E eu vejo muita gente reclamando do pique, que não quer, que faz mal para a saúde da mulher, que não sei o quê. Só que eu agradeço a Deus, né, pela minha médica ter feito o pique, mesmo ela sendo uma residente, mesmo ela não tendo me informado. Mas de todo o meu trabalho de parto, essa foi a única intervenção médica, né? Na hora de costurar, a anestesia local não pegou. Eu senti me costurar. E quando eu saí da sala do parto, eu já saí com meu filho. Então, assim, fora essa parte, assim, a primeira moça que falou pra mim que o que eu tava sentindo não era nada. Eu agradeço muito a Deus, que o meu parto foi exatamente tudo que eu queria. Do jeito que eu pedi para Deus durante a gestação, aconteceu. Eu queria muito ganhar o meu filho na maternidade Cachoeirinha, onde eu ganhei de parto normal. E eu queria ser internada na madrugada, porque eu sabia que ia estar mais vazio. E Deus me ouviu de todas as formas. Quanto à recuperação do parto normal, não tem nem o que dizer. 2 horas depois do parto, eu já estava em pé, mesmo ainda sangrando muito, eu já estava em pé, né? Quando eu cheguei em casa, os pontos do corte caíram. No mesmo dia que eu cheguei em casa, eu fiquei no hospital 2 dias. Então, assim, agradeço muito a Deus por tudo. A minha recuperação foi muito boa. E esse é o relato do parto do Ronald. Ele nasceu no dia 9 de junho de 2013, às 8h09 da manhã de um domingo, pesando 3 quilos 375 gramas, com 51 centímetros e muito saudável. Então, aqui fica o relato do meu parto, meu primeiro parto. Peço a Deus que o parto do Miguelzinho que tá a caminho seja muito parecido com o do Ronald, seja bem tranquilo, né? Embora cada parto seja um parto. A gente sabe disso, a gente se prepara para tudo, mas a gente cria algumas expectativas, e essa é a minha expectativa para o meu próximo parto. Muito obrigada por assistir, né? Curte, compartilha, se inscreva, deixa algum comentário pra gente lá no Facebook, a gente se fala por lá. Beijo e até a próxima.